Pessoal, boa noite. Vou só esperar entrarem as pessoas para a gente iniciar a live. Ítalo entrou aqui, eu vou colocar ele. Oi, Ítalo. Oi, Larice. Quanto tempo, né, amiga? Pois é. Pessoal, boa noite. Deixa mais um pessoal aqui entrar para a gente dar início, mas nós vamos tratar sobre o crime de racismo e o racismo estrutural, né? Entender o que é isso, entender a diferença entre injúria racial, tá certo? Já fixei o comentário. Larice, aproveitando a oportunidade, já que está entrando o pessoal na live, gostaria de agradecer, certo, seu convite. Fiquei muito feliz. Para mim está sendo uma honra participar dessa sua live, dizer que seus trabalhos estão maravilhosos aí na, no caminho acadêmico. Meus parabéns, viu? Fico muito orgulhoso e desejo muito sucesso a você. Eu que agradeço. Gente, então vamos iniciar, né? A gente escolheu, primeiramente, a gente escolheu esse tema de racismo, né? Do crime de racismo e de racismo estrutural, por quê? Esse tema é importantíssimo, em qualquer momento, em qualquer época, né? Não se pode comentar, debater um assunto desse somente quando a mídia, a imprensa está lá em cima, né? Que é o que ocorreu com o caso dos Estados Unidos, o caso aqui do Brasil. As pessoas começam a ter mais atenção a esse caso, né? Só que aí depois passa, parece que esquece. A gente não pode esquecer desse tema, né? É um tema que tem que ser sempre debatido, ele vai estar sempre na atualidade, né? Então, o que é que acontece? A gente vai falar, então, do racismo estrutural, porque a partir do entendimento desse racismo estrutural, nós vamos entender por que é, então, que existe o racismo até hoje, certo? Então, o que é esse racismo estrutural? Esse racismo estrutural ela é uma construção política social. Então, é uma construção tanto do Estado como da sociedade. Nós construímos, baseados no nosso preconceito, esse racismo. E o que é racismo? Essa crença, esse preconceito, essa discriminação, esse pensamento de que determinadas características de uma pessoa são superiores à outra. É o caso, por exemplo, justamente dos negros. O que acontece? Muitas pessoas brancas, né, se acham superiores, acham que existe uma raça humana, e acham que existem raças humanas, e acham que a raça branca é superior à negra. Por exemplo, também, outra questão, a questão dos judeus, né? A questão mais de etnia, né? Por exemplo, no nazismo, em que os alemães se achavam superiores aos judeus, né? Achavam que existia uma raça. Então, isso é racismo. E o que acontece? Hoje a gente sabe, cientificamente, comprovado cientificamente, que não existe raças humanas, né? Nós somos a espécie humana. Não existe uma raça. Porém, ficou esse nome, essa expressão racismo, por causa dessa nossa construção. Né? Nós construímos isso, achando que existia uma raça humana. Então, justamente isso. Foi construído ao longo do tempo esse preconceito e que ele vigora até hoje, mesmo após a abolição da escravidão. Só que é importante que a gente entenda que nós ainda temos esse preconceito, nós ainda segregamos as pessoas negras, né? E para acabar isso,
não só leis que punam, né? Mas principalmente a consciência coletiva. A sociedade como um todo entender, primeiro, que existe esse racismo estrutural que nós fomos construindo ao longo do tempo e ainda prevalece, né? Muitas vezes nas nossas ações cotidianas, sem mesmo perceber. Por exemplo, muitas vezes a gente faz alguma piada que traz um constrangimento às pessoas negras, né? Piadas vexatórias. E nós nem percebemos. Outro exemplo, a gente já parou para refletir quando dizem que gato preto dá azar? Essa questão de gato preto dá azar vem justamente disso aí, dessa construção de que a pessoa negra não é uma pessoa boa, de que é uma coisa ruim, né? O negro é associado a coisas ruins. Então, quando nós dizemos isso, nós também estamos expressando esse preconceito, mesmo que sem perceber. Então, é isso que é importante, a gente se conscientizar que existe essa questão. Outra coisa também, Ítalo, que a gente usa de eufemismo. É aquela figura de linguagem que a gente usa para suavizar uma expressão. É como se a gente quisesse suavizar a expressão negro. Nós usamos muito a questão de uma pessoa de cor, ou então moreno. Na verdade, isso é um eufemismo que nós utilizamos. Perfeitamente. E nem percebemos. E isso vem de um preconceito, dessa construção. Então, nós Sim, pode falar. É importante frisar, Larice, quando você fala que vem desde os tempos mais remotos, né, que, por incrível que pareça nos estudos sobre o tema, é uma conduta totalmente normal, segundo os doutrinadores a quem a gente pesquisou. O que eles falam? Que se trata até de uma edificação da sociedade. Por exemplo, ele dá o exemplo de quando você vai construir uma casa, que necessita de elementos fundamentais, como cimento, tijolos e vergalhões. Então, um é fundamental para o outro. No contexto histórico, ele falou lá, eu não me recordo de quem se tratava a pesquisa, que o preconceito racial seria o cimento, um elemento tão fundamental na construção civil, então que se prorroga até os tempos de hoje. Então, por mais, digamos assim, repugnante que a gente ache que esse preconceito exista, mas isso vem se arrastando e é cada vez mais difícil da gente, assim, apaziguar um pouco, né? Porque já vem de um contexto histórico muito forte que a gente, ao longo dessa conversa, a gente vai dirimindo, vai dizendo o porquê, né? Isso, porque assim, foram 300 anos de escravidão. Nós viemos Isso. da sociedade escravocrata. E a escravidão acabou em 1888. Também não faz tanto tempo assim. Então, É ainda está. importante frisar que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura, certo? Depois de todos os outros que foram na frente, o Brasil foi o último. Isso, justamente. O último país da América Latina a abolir. Nem faz tanto tempo. Então, acaba que toda essa construção, que não foi só da sociedade, mas o próprio Estado incentivou, acabou enraizada. E o problema é quando nós não percebemos essa situação. Quando as pessoas dizem, por exemplo, que no país em que elas vivem não há preconceito. Porque há sim, principalmente no Brasil. No Brasil há muito. Então, o racismo estrutural é essa naturalização do pensamento preconceituoso e discriminatório. E aqui a gente está falando contra os negros. Então, é extremamente importante que a gente conheça o porquê que existe esse racismo, por que foi essa construção histórica, essa construção social e política, para perceber realmente, tentar se conscientizar a coletividade como um todo, para combater esse tipo de crime, né? Porque o racismo é crime, e a gente vai ver. E aí a gente falou em racismo estrutural. E, contextualizando, existe também o racismo institucional, que eu falei em breves palavras, que é justamente quando o próprio Estado ele incentiva essa discriminação e esse preconceito. Justamente o que aconteceu na escravidão.
o próprio Estado incentivava, o próprio Estado legalizava, né? As pessoas viviam em condições subhumanas, os negros, e o que é que acontece? Havia até teorias científicas dizendo que os negros eram de uma raça inferior às pessoas brancas e que por isso nós poderíamos explorá-los, subjugá-los, né? Coincidentemente, é a mesma coisa o mesmo argumento que a gente utiliza para a exploração dos animais, né? A gente diz que o animal é um ser inferior e que por isso a gente pode explorá-lo e subjugá-lo, né? Coincidentemente. Então, nós temos que fazer sempre essa reflexão em todos os aspectos, certo? Exatamente. Então, o Estado incentivou, o próprio Estado abarcou essas teorias científicas, que de científicas não tinham nada, porque não existe raça, né? E o próprio Estado incentivava também de que forma? Na Constituição de 1824, existia uma lei que proibia os negros de estudar. Então, o negro não tinha direito a estudo. E ainda tem, né, a lei de vadiagem, de 1940. Sim. Não é também tão antiga. E o que é que dizia essa lei de vadiagem? Se nós encontrássemos negros pela rua sem estar trabalhando, que se entendia que estavam vadiando, eles poderiam ser presos por essa lei. Inclusive, eu quero abrir um parêntese sobre a lei de vadiagem, quando você fala que quando ela foi imposta, certo? Que qualquer cidadão, na questão do negro, né? Que se ele tivesse na rua, sem estar fazendo nada, na ociosidade, como bem relata os artigos, eles eram taxados como vadios. Então, muitos negros se revoltaram com isso, porque assim, a sociedade não tinha, digamos, um aparato para que eles pudessem trabalhar, não tinha condições de estudos, de trabalho. Então, sequer a liberdade eles não tinham de ficar nas ruas, porque senão eram taxados de vadios. E em uma reportagem que eu li, teve uma pessoa, não me recordo o nome, que ficou tão assim, transtornado com o desferimento do crime contra ele, porque ele, de todas as condutas que ele já havia praticado de errado, a que mais lhe chocou, que mais ficou assim, gravado nele, foi o fato de ter sido tipificado como um vadio. Porque então, assim, e a partir disso, ele diz que a partir de ser condenado, inclusive foi o último condenado por esse crime de vadiagem, ele diz que a partir daí foi que abriu uma porta para ele ir para criminalização. Tá vendo aí? Tá vendo como o próprio Estado, ele incentiva muitas vezes a criminalização através da discriminação que ele faz? Exatamente. Próprio, existem dados do Atlas de Violência de 2019 que diz que a maioria dos homicídios que acontecem é contra os negros e a maioria das pessoas pobres no Brasil são negros. E 75% desse ato, 75% dessas mortes são de pessoas negras, né? Então apenas uma parte são de pessoas não negras. Veja só como é grande, né? Vários homicídios por causa da cor da pessoa. Justamente, entender que não é coincidência. Vem justamente desse racismo estrutural ao longo de todo Há que se falar também de um dado do IBGE que eu pesquisei, que o IBGE aponta que de toda a camada da sociedade, num total de 10% que eles pegaram dessa pesquisa, desses 10%, 75% são pobres, os negros. Justamente, a camada mais pobre do Brasil sempre vai continuar sendo negro se não houver essas políticas de incentivo e de sensibilização da coletividade e o próprio Estado de não incentivar. Acho que é um problema de política pública, né? De política pública também, com certeza. Veja bem, Larice, quando você fala sobre isso, da questão da pobreza, dos pobres serem maiorias negros, aí eu convido você para a gente ir mais um pouco atrás, lá no Brasil colonial, né? Quando os escravos foram libertados pela Lei Áurea, 1988, não é isso? 1888, O que acontece? Tudo bem, foram libertados, mas o Estado não tinha um aparato para poder jogar eles em sociedade. Então, eles eram jogados, aqui com a palavra mais fácil, ao léu.
Então, não tinha saúde, não tinha educação, não tinha emprego. Então, essas pessoas se sentiram até reprimidas e foram morar em lugares e colônias mais distantes dos outros senhores feudais, assim dizendo, né? Foi aí que começou a organização de morros e de favelas e aquela proliferação todinha e a criminalização pela falta de oportunidade de emprego, né, nessa classe. Isso, eles continuaram, mesmo após essa abolição da escravatura, continuaram vivendo em condições subhumanas. E por quê? O Estado ele não deu nenhum incentivo, ele não deu indenização por tudo que os negros tinham sofrido, não deu terras, não deu meios deles trabalharem e sobreviverem. Ao contrário, o que foi que fizeram? Trouxeram estrangeiros, europeus, italianos, para Deram terras, deram terra animais e dinheiro para esses portugueses, esses holandeses, esses espanhóis aí, né? e deixaram os negros nessa situação de direitos continuando sendo violados, né? Aliás, de direito algum sendo preservado. E Exatamente. isso tem um peso até hoje, né? Muitas pessoas não percebem, mas isso tem um peso até hoje, essa questão de não ter essas oportunidades, vem disso já, né? Quando o próprio Estado, ele incentiva, certo? E outra coisa, e aí o racismo, ele foi se estruturando e foi dando essa imagem, as pessoas foram associando o negro a essa imagem de vadiagem, de sujo, justamente disso aí, né? E até hoje, isso vigora e a gente tem que perceber e conscientizar e combater, né? Digamos que é uma péssima herança que a gente tem, né? Dos povos mais antigos aí, das antigas repúblicas, do Brasil colônia, a gente tem essa péssima herança que se respalda até os dias de hoje, né? Eu não sei se você vai prolongar mais, mas pode ficar à vontade, Larissa, que eu vou só complementando o que você vai dizendo, tá? E aí a gente vai falar agora um pouco da Constituição Federal. Porque Antes de você falar da Constituição, me abra um parêntese para me dar só um que eu achei interessante. Logo após a proclamação, não, após a publicação da Lei Áurea, né, da libertação dos escravos, eu quero destacar aqui o posicionamento de Rui Barbosa, quando ele era ministro e secretário dos Estados do Negócio da Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro Nacional. Rui Barbosa, sabendo de todo esse histórico vergonhoso que tínhamos no Brasil, Rui Barbosa ateou fogo em todos os documentos que garantiram, que provavam que o Brasil existia a escravidão, né? Inclusive, também eu quero abrir um parêntese para mostrar um pedaço do hino da época que existia com o advento de Rui Barbosa. Então, ele dizia o seguinte: no mesmo ano, o hino da República, né, no mesmo ano que foi ateado fogo nessas informações, o hino da República dizia o seguinte: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Para você ver, né, como as coisas são. ou seja, os traços do racismo institucional, quando o próprio Estado ele incentiva e ao mesmo tempo quer esconder que incentivou, né? Que fez essa Exatamente. justamente. E a gente ia aí adentrando a Constituição Federal de 1988, ela inaugurou o Estado Democrático de Direito, né? O constitucionalismo, em que as leis, além de estarem realmente, as regras e os princípios estarem realmente resguardando os direitos fundamentais, mas que fossem, além disso, dado meios para que se realmente garantisse, de que realmente saísse do papel. E a Constituição, ela trata do racismo no artigo 3º, 4º e o 5º. Né? No artigo 4º, ela diz que repudia o racismo. No artigo 5º, ela trata, dizendo que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, e ainda diz que tem que ser punido com pena de reclusão, né? Conforme a lei. E aí vem a lei de racismo, a lei 7.716 de 1989, ou seja, um ano depois
da Constituição. E o que é que ela vai tratar, né? Diferente do que muitas pessoas podem pensar, o crime de racismo, ele não tem a ver apenas com a questão de ser negro. Racismo não é apenas contra a pessoa negra. O racismo é o preconceito ou a discriminação, né, contra pessoas em razão de sua cor, de sua raça, que, como eu disse, raça não existe, mas como é uma construção social, foi colocado na lei e a lei também foi intitulada de crime de racismo. Mas saibamos que é uma construção social. Então, em razão da cor, da raça, da etnia, da religião e de sua procedência nacional. Então, essas atitudes que trazem esse preconceito ou discriminação contra essas formas que eu falei agora, vai ser crime de racismo. E mais na frente a gente vai tratar também de outra forma que o STF entendeu, que também é crime de racismo, mas que não está aqui na lei, certo? Então, por exemplo, o que poderia ser um preconceito ou uma discriminação em questão de procedência nacional. Por exemplo, a discriminação contra as pessoas do México, por exemplo, procedência nacional, né? Pessoas de outros países, se você tem essa aversão, se você trata com preconceito ou discriminação, vai ser crime, né? E essa questão étnica tem a ver com origem assim, biológica, com origem cultural também. Então, por exemplo, caucasianos seria uma questão de etnia, certo? E um dos efeitos dessa lei do crime de racismo é a perda do cargo público, né? Então, se a pessoa praticar esse crime e exercer um cargo público, ela pode vir a perder. Porém, esse efeito ele não é automático. O juiz ele vai decidir no caso concreto, certo? E essa lei de racismo, ela traz crimes dos artigos 3º ao 14º e no artigo 20, certo? É uma lei pequena. E o que é que ela trata? Do artigo 3º ao 14º, você vai perceber que são crimes que restringem o acesso das pessoas, em razão daquilo que eu já falei, cor, raça, etnia, religião, procedência nacional, restringe o acesso da pessoa a determinado lugar. Já o artigo 20, ele vai tratar de outra forma, né? A gente vai falar agora. E é importante saber também que na Constituição diz que os crimes devem ser punidos com pena de reclusão, certo? Então, eles têm que ser punidos com pena de reclusão. Então, o que é que o artigo 3º diz? É crime você obstar uma pessoa a exercer um cargo público, seja na administração direta ou indireta. Então, isso vai ser crime de racismo, certo? Então, perceba, tá restringindo o acesso daquela pessoa a alguma coisa, certo? E o artigo 4º, o que é que ele diz? O artigo 4º diz que é crime negar ou obstar o acesso da pessoa à empresa privada. Então, aqui, a diferença é que no artigo 3º diz cargo público e no artigo 4º diz empresa privada. Só que o que acontece? Muitos doutrinadores entendem que nesse artigo 4º, parágrafo 2º, existe uma inconstitucionalidade. Por quê? Eu vou ler aqui o parágrafo 2º para vocês verem. Ficará sujeito às penas de multa e à prestação de serviços à comunidade a pessoa que, em anúncios ou qualquer forma de recrutamento de trabalho, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para empregos, cuja atividade não justifique sua exigência. Por que aqui está inconstitucional? Porque está dizendo que a pena de multa vai ser de prestação, a pena vai ser de multa ou de prestação de serviço à comunidade. Quando, na verdade, a Constituição Federal diz que o crime de racismo ele tem que ser punido com pena de reclusão. Não pode ser com essas outras penas restritivas de direito. Então, veja, continua sendo crime. Entende-se que há inconstitucionalidade em relação a esse tipo de pena. Então, por exemplo, se a pessoa faz um anúncio de que está contratando determinada pessoa, mas essa pessoa tem que ser branca, não pode ser negra, tem que ter cabelo liso, é racismo. Ela está discriminando a pessoa, ela está restringindo o acesso daquela pessoa, impedindo a eventual oportunidade de emprego, tá certo? E o que é que trata o artigo 5º? Ele vai impedir
a pessoa é crime a pessoa impedir o acesso de outra a estabelecimentos comerciais. Então, por exemplo, no supermercado, você impedir uma pessoa, dizer, não, aqui não entra pessoas negras. Racismo, certo? Que vai estar discriminando ela, restringindo esse gozo dos direitos que ela tem. E o sexto, o que é que ele diz? Obstar que o aluno se inscreva, acesse universidades públicas ou privadas. Também é punido com pena de reclusão e é crime. E por quê, né? Tudo em função disso. Se, por exemplo, se diz que alunos que têm uma religião, por exemplo, do espiritismo, seria um caso de racismo. Não pode impedir, a universidade pública ou privada não pode impedir o acesso em razão de sua religião, certo? Nós vivemos num país laico, né? Se você me permite, Larissa, eu queria só também abrir um parêntese para falar o seguinte, que eu vislumbro nessa forma aí um pouco uma melhora da política pública do governo, né, dos governos, no sentido de estabelecer cotas nas universidades privadas, né? Digamos assim que já seria um pouco do avanço, né? Tentar apagar essa mancha que ficou no passado, né? Que Rui Barbosa tentou apagar. Então, o governo ainda vem tentando no quesito das cotas raciais aí nas faculdades públicas e federais, né? É um, Públicas e privadas. é um debate que ainda é polêmico até hoje, né? Muita gente não Isso. porque diz assim que o Estado institui as cotas, mas só faz isso e não faz outra coisa para tentar fazer com que não haja esse racismo, né, que impede a pessoa, Uhum. né? Existe essa discussão, mas realmente a cota é uma forma, né, de trazer essa isonomia material, na verdade, né? Essa É, os desiguais na medida de sua desigualdade, né? Porque os negros realmente são tratados de forma diferente pela sociedade como um todo. Né? E é aí, eu isso. estou falando desse artigo 5º, né, que trata desse crime de impedir, aliás, o artigo 6º, que trata desse crime de impedir o acesso a essas universidades. E aí tem o artigo 7º, que diz que impedir esse acesso também em hospedagens, em pensão, em lugares similares a esse, né? Também é crime e vai ser punido com pena de reclusão. Tem o artigo 8º também, que diz que é crime recusar o atendimento a pessoas em restaurantes. Por causa disso também, né? Por causa da religião, da cor, dessa etnia, dessa procedência nacional. Veja também que é importante frisar que a lei de racismo, ela diz que é a procedência nacional. Não fala em origem nacional. O que acontece? Então, ela está falando aqui de estrangeiros. Então, você querer restringir o acesso, por exemplo, de estrangeiros em restaurante, é crime. Agora, por exemplo, se você está na cidade de São Paulo e, na verdade, você tem um preconceito, a discriminação contra os nordestinos, por exemplo, dizer que não vai atender, não é crime de racismo. Aqui a gente está falando do crime de racismo. Não vai ser tipificado como crime de racismo, porque a lei fala em procedência nacional, não fala em origem nacional, certo? É importante frisar essa questão. E o artigo 9º, ela traz também outro crime. Recusar a pessoa, obstar o acesso da pessoa, por exemplo, em lugares esportivos, por exemplo, numa academia, ou então em clubes sociais, também é crime punido com reclusão. E o que o artigo 10 diz também? Impedir o acesso de pessoas em salões de cabeleireiro, em barbearias. Também vai ser um crime punido com reclusão. E ainda tem o artigo 11. O artigo 11 diz proibir a entrada de pessoas, por exemplo, em edifícios, em elevadores, ter elevadores separados, em razão dessa função que eu falei. Por exemplo, elevadores para branco, elevadores para negros. Isso aqui vai ser considerado um crime de racismo, certo? E aí tem o artigo 12, que é impedir a pessoa de andar em transportes públicos, seja navios, embarcações, aeronaves, metrô,
Tudo isso está abarcado. Todo meio de transporte, seja aéreo, seja ferroviário, certo? E aí vem o artigo 13. Obstar o acesso das pessoas às Forças Armadas. Também vai ser um crime punido com pena de reclusão. Certo? E o que é que acontece? Aí a gente parte do crime do artigo 20. O que é que o artigo 20 ele não vai tratar dessa questão de obstar o acesso da pessoa a determinados lugares. Nós vimos que do artigo 3º ao artigo 14 vai tratar sobre isso. 14º, aliás. A partir do 20, do artigo 20, né, é o crime de incitação, de instigação, de praticar o racismo. Então, o que é que o artigo 20 diz? Incitar, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, vai ser punido com pena de reclusão. Um caso muito emblemático sobre esse crime é o caso de Elvanger. Não sei se outras pessoas já ouviram falar. Ele fez um livro discriminando os judeus, contra os judeus mesmo. Então, foi um caso noticiado mundialmente e ele não conseguiu publicar esse livro, né? Ele foi à justiça para conseguir publicar o livro, alegando a liberdade de pensamento. Mas isso foi considerado crime de racismo, né? Na verdade, aqui ele estava discriminando. E ainda essa questão do preconceito. Porque existe uma diferença entre preconceito e discriminação racial. Preconceito é aquela sua crença, aquele seu pensamento. É aquele julgamento preconcebido da pessoa que você não conhece. Já a discriminação é quando o preconceito ela é transformada numa atitude, numa prática. Ou seja, você chega a segregar, a discriminar aquela pessoa. Ou seja, você chega num estabelecimento, por exemplo, e diz que não quer ser atendida por uma pessoa negra. Aqui vai ser discriminação. Certo? É diferente do preconceito. O preconceito é mais aquele pensamento enraizado que nós temos. E a discriminação, ela parte mais para uma atitude, para uma restrição de direitos, certo? Mas os dois são crimes. E no artigo 20, ele ainda traz em um dos parágrafos, dizendo que utilizar símbolos, por exemplo, né, aquela questão da cruz suástica, também vai ser considerado crime, né? Vai estar abarcado no artigo 20. Então, ele utilizar em propagandas essa cruz suástica, aquela cruz gamada, vai ser um crime. Né? E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, dia 13 de junho de 2019, ano passado, ele considerou que a homofobia e a transfobia também está abarcada no crime de racismo, certo? Então, o que é a homofobia e o que é a transfobia? A homofobia é aquela aversão, aquele ódio, aquele preconceito ou discriminação contra pessoas homossexuais. E a transfobia é essa mesma aversão, esse mesmo ódio, esse mesmo preconceito ou discriminação contra pessoas, né, que têm o gênero diferente do sexo, né, os transexuais. Então, é importante porque é uma atualização recente de 2019 e em que pese o Supremo Tribunal ter legislado, muitos doutrinadores dizem que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal legislou, também abarcou garantias fundamentais, acabou preservando esses direitos fundamentais em relação à orientação sexual da pessoa, o direito, né, de ter sua orientação sexual, de escolher sua orientação, de escolher o gênero, até porque o gênero, ele é também uma construção social, né? As pessoas acham que as pessoas do sexo feminino devem ter tal gênero, e as pessoas do sexo masculino devem seguir tal gênero, né? E aí surge a questão, qual é a diferença, então, entre crime de racismo e a injúria racial? Né, Ítalo? Bom, o crime de racismo, né, ele tem a lei própria, ele já está tipificado aí,
E enquanto a injúria racial, a gente encontra lá no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, mais precisamente no parágrafo 3º, certo? Então, assim, de todos os crimes contra a honra que temos, a injúria é o crime de menor potencial ofensivo. No entanto, ele tem uma gravidade em seu parágrafo 3º, quando essa injúria é destinada pelos elementos que você havia dito anteriormente, né? Que é a raça, cor, etnia, a questão religiosa de origem, e agora também foi implementado, né, pelo Estatuto do Idoso, a questão da injúria contra a pessoa idosa e contra a pessoa deficiente. Então, assim, ela é um paradoxo, né? É um crime de menor potencial ofensivo, esses crimes contra a honra. No entanto, ele já tem mais uma severidade legislativa aí quando a gente deslumbra aqui o seu parágrafo 3º. Aí o que acontece? Se você notar, a pena de o tipo penal incriminador deles, a pena do artigo 3º, do parágrafo 3º, é de detenção de 1 a 3 anos. Enquanto é até comparado aí, também a doutrina faz a comparação com o crime de homicídio culposo, que é um crime de detenção, enquanto o crime de injúria é reclusão. Não, eu fiz uma confusão. O crime de injúria racial, ou pela doutrina também batizada como injúria preconceituosa, ele é de detenção de 1 a 3 anos. Enquanto o homicídio doloso, culposo na verdade, é de 1 ano a 3 anos, só que aí na forma de detenção. Ficou claro, né? Eu me confundi, mas está claro. O que acontece? É um crime comum, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo e passivo desse tipo penal, certo? Só que existe aí na doutrina uma certa discussão com relação ao sujeito passivo. Só que eu não vou adentrar nesse momento, porque vai gerar uma discussão um pouco maior e tal. Então vamos focar só mais na diferenciação. Então, ele é um crime que pode ser tentado, certo? Então, vislumbramos que é um crime de plurissubsistente, onde a gente consegue verificar o intercrimes dessa conduta aí. E também o bem jurídico protegido, que a gente é importante falar do crime, é a honra subjetiva da pessoa. Ou seja, é aquilo que você acha, que a sociedade acha de você, né? É um bem jurídico e protegido pelo Código Penal. Então, eu, nas minhas pesquisas aqui, não consegui um pouco, peço até ajuda para você, para esclarecer isso nesse sentido, essa diferença. Ouvi relatos aqui que o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa, ele é direcionado a uma única pessoa, determinado a uma pessoa única. Enquanto o que você acabou de relatar aí, os crimes que você falou da lei, são para uma coletividade, certo? Aí eu queria que você verificasse comigo sobre essa questão. Pronto. Olha, gente. O crime de injúria racial, ele está no Código Penal. Não está na lei de racismo. Está no Código Penal 140, parágrafo 3º. É uma injúria qualificada, né? Uma injúria preconceituosa, injúria racial. E o que é que ela diz? Ela diz que a injúria racial, quando você, para ferir a honra subjetiva da pessoa, e o que é essa honra subjetiva da pessoa? A autoestima. Você acaba utilizando elementos de cor, de raça, de etnia, de religião, aqui de origem nacional, não é procedência nacional, questão de pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência. Aqui é mais abrangente nesse sentido, né? São mais elementos. Então, o que acontece? No crime de racismo, a pessoa está discriminando determinadas características, ou seja, ele está discriminando aquela característica de ser negro. Então, por exemplo, aqui no meu estabelecimento comercial não entram pessoas negras. Outra coisa é no crime de injúria, que é um crime contra a honra subjetiva, em que você ali sozinho, discutindo com uma pessoa, você, para atingir a autoestima dela, utiliza esses elementos de religião, ferindo essas características pessoais dela. Por exemplo, fere
é a questão dela ser religiosa, por exemplo, por exemplo, religião do candomblé, né? Que é muito, né? A gente vê que existe muita Preconceito. discussão sobre isso, muita discriminação, né? Pois é, então quando ela diz, por exemplo, ela tá lá atingindo a honra subjetiva da pessoa, dizendo que ela não presta, alguma coisa nesse sentido, ela diz, seu negro, né? Aqui é a injúria racial. Ela está utilizando, né, desses elementos, querendo fazer que haja um constrangimento naquela pessoa porque ela é negra. Ou, por exemplo, porque é portadora de deficiência. Então, por exemplo, você Ou não... por ser idosa, né? A gente vê muitos casos, até a mídia relata novelas. Quem não lembra daquela novela em que a neta maltratava bastante a avó, até o ponto deles tiverem que sair de casa, né? Pois é, justamente. Então, aqui está a se tratar de um crime contra a honra subjetiva, que a pessoa se utiliza desses elementos, diminuindo sua religião, diminuindo sua cor, diminuindo a pessoa porque ela é portadora porque ela é pessoa com deficiência, né? Porque agora, de acordo com o Estatuto da Pessoa Com o com Deficiência, estatuto. não se usa esse termo portador, se usa pessoa com deficiência, né? Aqui eu trouxe porque está na lei ainda essa questão da injúria racial, dizendo isso, essa nomenclatura, certo? Mas é essa questão de atingir a honra subjetiva. E para atingir a honra subjetiva, ela se utiliza desses elementos. E aqui ela se utiliza desse elemento também de origem nacional, ou seja, ela quer tipo, denegrir a honra da pessoa dizendo que ela é nordestina, por exemplo. Aqui Uhum. é questão de origem nacional. Inclusive, É, o STJ ele entendeu em 2018, mesmo havendo muitas críticas da doutrina, que o crime de injúria racial é imprescritível, né, fazendo como se fosse uma analogia ao racismo. exatamente. Isso ainda Olha, Larissa, se eu não me engano, eu vi agora há pouco, sabe, nessa pesquisa, que não sei se foi recente do ano passado, o STF também bateu o martelo. É imprescritível e inafiançável. Todos os dois. Viu? Então não acaba a persecução do Estado, né, em punir essas pessoas que cometem tais atos criminosos aí, tais condutas típicas. Deixa eu só também falar um pouquinho na questão da injúria preconceituosa, vou assim dizer, para não confundir tanto com o crime de racismo, que o ato que consome o tipo penal é quando a pessoa toma conhecimento dos xingamentos, das palavras que foram a elas deferidas. Só que também permite a tentativa, certo? E não é necessário que a vítima esteja presente no ato da agressão. Se uma terceira pessoa conversado com, digamos assim, o agressor não, a pessoa que desfere o comentário infeliz, digamos assim, se a vítima toma conhecimento sobre essa conversa, já está caracterizado aí a injúria racial. E também admite a tentativa, que, como eu falei, é um crime plurissubsistente, né? Você consegue visualizar o fracionamento do intercrimes. Ele fala no ato de quando pessoas, que você também falou lá há pouco, coloca símbolos à frente da casa de tal vítima, e depois uma terceira pessoa vem lá e recolhe esses símbolos aí de forma preconceituosa, a carta interceptada a uma determinada pessoa também, quando ela está interceptada, que não chega ao seu destino final, está caracterizado também o crime de injúria racial, injúria preconceituosa em sua modalidade tentada. E hoje eu acho que eu trago um exemplo, você me corrige se eu estiver errado, no sentido das redes sociais, que a gente vê muito hoje, muito xingamento, muitas palavras assim, ofendendo a honra objetiva, subjetiva das pessoas, e depois elas apagam esses comentários, que hoje a tecnologia permite esse recurso, né? Então, ali, naquele momento, se publicou, se alguém tomou conhecimento ou não, e se o comentário foi apagado, ela incorre naquele tipo penal, certo? E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, agora me fale um pouco a memória. Então, veja, no caso concreto, o magistrado ele vai analisar qual foi a finalidade, então, né? Se ali a pessoa estava praticando o crime contra a honra subjetiva, se ela estava tentando atingir essa honra subjetiva, a autoestima,
ou se ela estava tentando discriminar realmente aquela pessoa, né? Isso, no caso concreto, também tem que ser analisado, porque às vezes há uma linha muito tênue e é difícil Uhum. perceber qual seria o crime em questão. E outra coisa também que a jurisprudência entende é que para ser caracterizado o crime de racismo, deve ter realmente essa finalidade de discriminar a pessoa em razão daquelas características que nós falamos. Ou seja, a jurisprudência entende que se a pessoa se utiliza, né, daquela discriminação em tom jocoso, ou seja, em tom de brincadeira, ela não tinha com a atitude dela finalidade de discriminar, não seria considerado crime. Isso também Certo. é uma questão que incita debates, porque muitos doutrinadores não concordam. Porque acaba o quê? As pessoas praticando essa atitude e depois dizendo que era só apenas com finalidade jocosa. E aí não seria tipificado o crime. Porque é uma coisa difícil de se analisar no caso concreto. Como é que você vai perceber se a pessoa fez aquela atitude apenas em tom jocoso ou se ela tem a finalidade de discriminar? Então, os doutrinadores, eles criticam muito isso, que a jurisprudência decidiu, tá certo? E outra coisa também interessante que a jurisprudência decidiu é que não existe o crime de racismo ao contrário, ao avesso, ou seja, o racismo contra pessoas brancas. A jurisprudência decidiu que não existe, né? Também é interessante que muitas pessoas poderiam pensar que existe o racismo porque um negro, por exemplo, discrimina uma pessoa branca, mas a jurisprudência entende que não é abarcado pela lei. É, Certo? pois é. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? A gente queria trazer essa diferença porque muitas pessoas confundem, não pensam que o crime de racismo, né, que está nessa lei 7.716, dizia respeito apenas ao preconceito e discriminação contra pessoas negras, que hoje a gente viu que não é. Muitas pessoas também confundiam com injúria racial e muitas pessoas não sabiam o que era o racismo estrutural e esse racismo institucional, certo? Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, senão a gente vai encerrar por aqui e agradecer muito. Tem muito comentário aqui que eu não estava vendo. Rubens comentou aqui. Racismo no Brasil é um embrionário, porque está inserido no inconsciente coletivo. Somente a educação, com ênfase na desconstrução do racismo voltada às crianças, vai minimizar essa problemática, né? Extremamente importante, porque você vai educando desde criança para aquela pessoa ela não formar justamente aquele racismo estrutural, não formar na sua consciência sem mesmo perceber. Por isso que essa educação ela é extremamente importante desde o início. E ao mesmo tempo difícil, perdão pela me intrometer, mas eu acho difícil porque se a criança está tendo tal educação em casa, mas existe um meio social que está banhado desse racismo estrutural, né? Então, quando a criança vai começando a ter entendimento, a criança vai começando a frequentar diversos lugares, vai ficando adulta, ela acaba, digamos assim, se contaminando com tal racismo estrutural, né? Por mais que você tente ali na sua casa, no seu ambiente, proteger, ensinar, é uma tarefa um pouco complexa e complicada, né? Ou seja, é uma tarefa tanto do Estado como da sociedade. Então, o Estado Isso. tem que capacitar os seus servidores, né, para fazer essa desconstrução, seus servidores fazer essa desconstrução com os administrados, que somos nós, os particulares. Né? Então, está Exatamente. envolvendo realmente todo mundo. Né? E obrigada, Cris, pelo elogio. Um beijo para a Cris. Saudade. Foi nossa professora na faculdade. Ai, Cris, me perdoa se eu cometi alguma gafe, viu? E aí, gente, nós vamos encerrar, já que não teve nenhuma dúvida, tá certo? E agradecer. Antes de... Pode falar, Larissa. Agradecer a participação de todos. Eu também gostaria de agradecer, Larice, a oportunidade, gostaria de agradecer aí essa oportunidade que você teve, que você me convidou a fazer essa pesquisa, esse trabalho tão
tão legal, tão gostoso de se fazer. E eu queria dizer que estou disposto a novos convites, se você quiser, tá? Estamos aqui sempre para partilhar conhecimentos e uniformizar esse conhecimento jurídico que a gente tem aí no Brasil. Com certeza. Então, gente, boa noite e agradeço muito a participação de vocês, tá certo? Tchau. Tchau, boa noite, pessoal.